Felipe Bueno. Sim, Eduardo Aníbal. Você acha razoável que um sujeito de quem ninguém nunca tinha ouvido falar a respeito de suas ideias, né, possa criar uma crise institucional e o Brasil possa estar vivendo um dos momentos mais delicados da história da República? Bom, Eduardo Aníbal, o Brasil não é para principiantes, né? Disso nós sabemos, né? Isso não é, exato. Mas esse cara é um principiante, entendeu? Daniel Silveira, quem é, né, na terra Daniel Silveira, para falar no mundo da política? Então, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, botar a bola no chão, coisa que o meu time, o São Paulo, tadinho, não consegue, né? Tava 7 pontos à frente, perdeu o campeonato, mas botar a bola no chão e pensar o seguinte: qual é o tamanho dessa confusão, né? Ele fez uma grande confusão para ele, Daniel Silveira, o nome da fera, da besta fera, né? Do deputado Cloaca, do homem que confunde a fala com a função escritora e que falou um monte de atrocidades a respeito do Supremo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele arrumou uma grande encrenca para ele, mas para ele. O Brasil não está numa encrenca por causa do Daniel Silveira. O Brasil tem um monte de desafios de verdade, né? O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, numa das falas mais cheias de platitude que eu já vi na minha vida. Nunca vi tanta platitude. Só faltou ele defender o verde. Só faltou ele falar a favor ou contra o aquecimento global. A paz entre os povos. A paz entre os povos, exatamente. Porque foi um festival de platitudes, né? A prisão tem que ser uma exceção. Temos que resolver tudo dentro do ambiente democrático. Claro, mas ele pontuou que não se pode criar uma crise institucional com base nessa história. Que os problemas brasileiros continuam a ser os de sempre. Vacina tá aí, crescimento econômico, emprego. Esses são os nossos problemas. E Daniel Silveira é um ponto perdido numa página sem muita relevância e que a gente, obviamente, como a gente está vivendo o momento... Sabe aquela história assim? Vamos fazer o ranking dos 10 maiores terremotos da humanidade. Não vai entrar aquele tremor que a gente sentiu no interior da Bahia e que sacudiu um violoncelo, sabe? Um atabaque. Não vai entrar um agogô. Mas para quem estava lá na hora, caramba, você não sabe o que aconteceu ontem. O agogô balançou. Como assim? Balançou. Achei que a casa fosse cair, mas não caiu. Então, Daniel Silveira falou o que pôde sobre o Supremo Tribunal Federal. Falou o que podia, o que não podia, falou que conseguiu reunir de agressões, de ofensas, passou de qualquer limite do razoável, quebrou o decoro, ofendeu, injúria, calúnia, difamação, fez o diabo. E vai pagar o preço que a classe política entender que ele deve pagar. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Mas não se pode permitir que o Brasil perca o foco sobre os seus desafios. Quem é Daniel Silveira? Mas ele é um dos maiores bolsonaristas. Ele não é um dos maiores bolsonaristas. Pode ser maior em área. Em área ele é. O cara tem uns 4 metros de largura para uns 3 de altura. Um deputado que ocupa 12 metros quadrados, né, cúbicos, no Congresso Nacional. Pode ser. Agora, maior Bolsonaro não é, né? Não é. Ele é da base do governo, etc. Mas ele é um personagem irrelevante dentro do bolsonarismo. Personagem relevante. Tentou, como pôde se tornar relevante. Quebrou a placa da Marielle Franco. Eita! Daí agora ele falou contra o Supremo. É um cara tentando botar uma melancia no pescoço. E o que ele está fazendo é botar uma corda no pescoço. Isso ele está fazendo. Foi buscar a melancia, saiu com a corda. Vai se dar mal. Não vai terminar bem essa história para ele. Mas não podemos admitir a possibilidade de que existe qualquer ruído que possa parecer se assemelhar com uma crise institucional. Por que eu estou falando isso? E eu vejo gente fazendo análise, falando risco, crise institucional. Vem cá. Vamos combinar que tem aquela frase que diz: o combinado não é caro. E o que está na Constituição, se seguido, nunca é crise institucional. Crise institucional foi em 1964. Crise institucional foi em 1930. Crise institucional foi república. Crise institucional é você quebrar a ordem instituída. Pois você ter uma Constituição que completou 30 e tantos anos,
que está aí, em vigor, e a Constituição diz que quando o Supremo Tribunal Federal der uma ordem como essa que deu, cabe à Câmara dos Deputados acatar ou não. Tem 24 horas para comunicar à Câmara, coisa que foi feita ontem. E a Câmara dos Deputados tem que decidir se sim ou se não. Não está escrito que tem que decidir que sim, porque é ridículo. Tem 24 horas e a Câmara tem que decidir que sim. Se a Câmara dos Deputados tem que dar o seu voto, ou é sim ou é não. Se ela disser não, está na Constituição que ela pode dizer não. Ah, é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal? Mas peraí. Se a Constituição autoriza que a Câmara não libere o deputado, não autorize a prisão, isso é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal? Como é que a Constituição pode afrontar o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal é que não pode afrontar a Constituição. A Constituição nunca vai afrontar o Supremo Tribunal Federal, pelo simples fato de que os ministros do Supremo, assim como o Supremo, são parte e subordinados à Constituição brasileira, que é a nave-mãe, que é quem dá as cartas. E está lá escrito que a Câmara pode dizer que não. E eu não estou desejando que não libere, que não autorize. Só estou dizendo que se por acaso a Câmara dos Deputados entender que Daniel Silveira não deve permanecer preso, até porque há uma discussão sobre a prisão, isso não é uma crise institucional, não é uma afronta. Mas haverá quem, caso esse camarada seja solto, escreva, fale, dê depoimento dizendo que isso coloca em xeque, coloca em choque, entra em choque, tromba com o Supremo Tribunal Federal. Pô, mas peraí, tá na Constituição. Então não podemos confundir crise política, tremor político com crise institucional. Não é porque tem uma instituição chamada Câmara, uma instituição chamada Supremo Tribunal Federal, que se a Câmara fizer algo que o Supremo não quer, isso é uma crise institucional, ainda mais quando está na Constituição brasileira, que a Câmara pode soltar o cara. Isso é muito importante. E por que eu faço questão de dizer que isso é importante? Porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Então, vamos aguardar. Não podemos acreditar nessa vontade que alguns parecem ter de que surja uma crise institucional. Voltando ao que disse o Rodrigo Pacheco, nossos desafios são a vacina. O Pazuello ontem fez uma promessa. Pazuello, para quem não sabe, ocupa o cargo de ministro da Saúde, se apresenta como ministro da Saúde, fala como ministro da Saúde, mas ninguém acredita que ele seja o ministro da Saúde, tamanha a distância que ele está da realidade. Mas ontem, falando sobre vacina, ele disse que até julho, prometeu, hein? Até julho nós vamos ter 230 milhões de doses da vacina, ou seja, 115 milhões de brasileiros vacinados, a metade da população brasileira até julho. Não sei, porque ainda tem as 54 milhões de vacinas da Coronavac que chegariam em agosto. Eu não entendi muito bem a matemática do Pazuello. Tomara que eu não tenha entendido e ele tenha entendido. A minha suspeita é sempre que ele não tenha entendido. Eu entender não quer dizer nada, mas ele não entender é que é um problema. Me pareceu uma conta um pouco generosa, mas isso é importante. Até julho nós vamos ter 230 milhões de doses, nós mudamos de patamar. Estamos no mês 2, tudo bem, faltam 5 meses para julho, mas a gente já tem quase 12 meses de pandemia nas costas. E se em 5 meses a gente tiver metade da população brasileira vacinada, olha, é um avanço. A economia precisa disso. A gente precisa de um segundo semestre de chacoalhão. Ninguém mais aguenta o jeito que está. Isso é importante. Não Daniel Silveira. Daniel Silveira tem que ser punido da mesma forma que os homicidas têm que ser punidos, da mesma forma que os feminicidas têm que ser punidos, da mesma forma que os ladrões têm que ser punidos. E é para isso que serve o sistema de justiça. Para fazer justiça, punir as pessoas que cometem transgressões, crimes e tal, e ele tem que ser punido. Seja com a cassação e o processo que se seguirá automaticamente, independente da cassação ou não,